Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos mais uma vez nos reunindo, ainda que remotamente, mas em espírito, para adorar ao Senhor nosso Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este culto de adoração e celebração dedicado ao Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, glória e louvor. Único digno de toda glória, honra e louvor. A Ele nós vamos estar consagrando este culto neste momento. E você, sua família, estejam apresentando suas vidas agora, consagrando ao Senhor este culto, a sua oferta de amor. E prepare o seu coração, prepare a sua mente. Não deixe que distrações outras venham tirar de você a bênção que o Senhor tem para a sua vida neste momento. Nós vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor nosso Deus. Ó Senhor Deus e Pai, maravilhoso, magnífico, como é bom poder estarmos na Tua presença. Como é bom poder Te adorar. Como é bom poder saber que o Senhor está presente aqui, está presente nos lares dos Teus servos e servas que neste momento recebem a Tua palavra. Como é bom saber que o Senhor neste momento visita a todos quantos Te buscam. E pedimos, Pai Celestial, que neste momento estejas a visitar aqueles que estão enfermados, estão em leitos de hospitais ou mesmo nos seus lares, servos e servas, membros dessa igreja, congregados ou não, que estejas a falar a esses corações e que a presença viva do Teu Santo Espírito traga-lhes consolo, conforto, fortaleza e ânimo para viver a vida, seguir a vida, para caminhar contigo, Senhor, porque Tu és o nosso sustentador. Oramos pela vida do Teu servo, irmão Joel. Estende Tua mão de poder, Pai Celestial, e que o Teu bálsamo, o refrigério da alma do Teu servo seja, neste momento, concedido pelo Senhor. Oramos, pedindo que o Senhor nos abençoe e consagramos este culto, nossas vidas a Ti. Não deixes, Pai, que distrações venham tirar de nós a bênção da Tua palavra. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus, nosso Deus. Amém, Senhor. Amém. A leitura devocional de hoje nós temos o Salmo 134, um salmo que convoca ao culto, no caso aqui o culto vespertino, mas convoca-nos ao culto, à adoração ao Senhor nosso Deus. E neste salmo, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos bendizer o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor nosso Deus. Faça-o em espírito e em verdade, você e sua família.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Glória a Deus. Que o Senhor faça chover sobre a sua vida. Glória a Deus. Que o Senhor faça chover sobre a sua vida perdão e graça. E Ele faz chover. Derrama maravilhosamente, abundantemente, perdão e graça. De maneira que, salvos, podemos apresentar-nos diante do Senhor. Que aprendamos também a fazer com que o perdão e a graça de Cristo Jesus que nos alcançou transborde de maneira a alcançar outras vidas. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nosso Deus, estamos seguindo a série Transformados pela Graça e temos então caminhado desde a realidade do pecado e do mal que a humanidade tem sofrido por conta da presença do pecado nas vidas de todos os seres humanos, a hereditariedade de Adão. E caminhamos então, vendo a obra redentora de Cristo Jesus e as suas
ações e dimensão em nossas vidas. Hoje vamos meditar sobre uma nova morada, que é a cidade santa, a cidade celestial, a Nova Jerusalém, a Canaã celestial, que a Bíblia nos apresenta, a palavra do Senhor nosso Deus nos apresenta. E para esta meditação, nós estaremos lendo o texto de Apocalipse, o capítulo 21, os versos de 21 a 27. E neste a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas, de cada uma pérola, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, quão maravilhoso é ler a Tua palavra e a descrição deste lugar glorioso que o Senhor preparou para aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e renderam-se ao Teu amor, recebendo a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Nós pedimos, Senhor Deus, que nos abençoe, fale aos nossos corações, de maneira que a Tua glória seja manifestada em nossas vidas. E que a Tua palavra, Deus, traga a mente e o coração de cada um daqueles que neste momento estão a ouvir e aqueles que ouvirão a Tua mensagem em outro momento. Perdão, transformação e a perspectiva futura da Tua glória. O anseio de estar com o Senhor e contigo para todo sempre. Nós oramos assim, Pai Celestial, pedindo graça, pedindo capacitação do Teu Santo Espírito neste momento. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Ler a respeito da cidade santa, a noiva do Cordeiro que desce ataviada, ler sobre a Nova Jerusalém é magnífico. Quanto esplendor, quanta majestade, quanta glória, quanta beleza, quanta riqueza. O texto bíblico nos apresenta a respeito da cidade santa. E, portanto, quando nós lemos a respeito de tanta majestade, de tanta preciosidade, nitidamente, notoriamente, está diante de nós uma cidade que traduz o próprio Deus. Na sua majestade, glória, beleza, santidade e atributos outros que
pertencem ao nosso Deus. Mas quando lemos a respeito dessa cidade, o nosso coração anseia conhecer e estar nessa cidade, viver nessa cidade, para todo sempre com o Senhor nosso Deus. Este lugar maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo preparou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é esta cidade que ele anuncia, que compartilha com os discípulos em João no capítulo 14, quando diz que vai preparar lugar para que onde ele esteja, eles também estejam com ele. E não só ele, mas aqueles que viriam posteriormente. Portanto, também eu e você. E nós vamos estar meditando sobre aspectos dessa cidade que não aspectos no sentido de saber sobre as pedras, o ouro, quanto tem, onde está, mas aspectos no sentido de entender e saber o que nos espera da parte de Deus, que nós não temos aqui, mesmo nas nossas habitações, quer você tenha uma casa própria ou não, mas que lá, na cidade celestial, nós teremos, e tudo de maneira plena, completa, diante do Senhor nosso Deus. Então, nós vamos estar refletindo sobre este tema, um novo lugar. E nós vamos ver que a cidade celestial é um lugar de paz. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 21, este texto vai dizer assim, a partir do verso 1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habita com eles. Eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É importante nós lembrarmos que Apocalipse é um livro de consolo, de segurança, que foi escrito para os discípulos que estavam padecendo terríveis tribulações, que estavam sendo martirizados de maneira cruel, que perseguidos foram espalhados pelo Império Romano na busca de preservar suas próprias vidas. Portanto, não estamos falando no contexto da época, no contexto da igreja no Império Romano, de uma realidade de paz. Não estamos falando de uma igreja que estava bem alocada, que estava bem estruturada e que podia reunir-se regularmente para ter cultos. Não estamos falando de uma igreja que tinha liberdade para compartilhar Cristo Jesus. Não estamos falando de uma igreja que tinha o apoio e o amparo, tanto legal quanto o apoio da sociedade da época. Estamos falando de uma igreja que vivia perdas consideráveis de vidas, de entes queridos. Estamos falando de pessoas que sequer podiam ter um endereço fixo. Estamos falando de pessoas
que morriam pela sua fé. E, portanto, falar de paz, falar da vitória sobre todas essas tribulações e sobre todas essas questões da vida que foram citadas agora, de luto, de pranto, de dor, sofrimentos, tudo isto, humanamente falando, tira a nossa paz. Mas quando nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, nós passamos a desfrutar da paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, a paz que o próprio Cristo dá, e não como o mundo a dá, como ele mesmo diz em João 14, 27. Mas esta paz, tão almejada, tão esperada, é uma paz que estará sendo desfrutada plenamente na Nova Jerusalém, porque lá não entrará, não terá espaço para essas realidades que são reflexos e que são resultados de uma vida que foi contaminada, que foi destruída por conta do pecado. Então, a Nova Jerusalém é um lugar de paz, onde Deus se faz presente, onde Ele habita. E é interessante que esta palavra tabernáculo, quando utilizada também em João, e pelo mesmo autor, portanto, Jesus, o Deus tabernaculou, habitou, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele, portanto, é a nossa fonte de paz, porque nele habitamos. Também este lugar é um lugar de segurança. O verso 25 deste capítulo 21 vai dizer assim: as suas portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Por esses dias, mais especificamente no dia do seminário da família, nós deixamos uma porta aberta por alguns instantes aqui. Tivemos um infortúnio, uma infeliz situação em que um cidadão entrou e levou um item desta igreja. Nós não temos como, neste mundo e na nossa realidade, estar com as portas da nossa casa abertas. Não se fecham as portas da cidade celestial. Lá não há do que temer. A segurança está no nosso Deus, o nosso Senhor. E lá então nós temos esta realidade, a maravilha, não há perigos, não há ameaças, porque não há quem ameace o nosso Deus. Não há quem entre na habitação do Senhor para trazer terror, medo, ameaçar a integridade física ou a sua cidade gloriosa. Ele é Senhor, Deus Todo-Poderoso. Neste lugar maravilhoso, neste lugar santo, nós temos também, meus amados, a glória e a santidade de Deus manifestadas continuamente. O verso 23 vai dizer assim: a cidade não precisará nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. A glória de Deus está manifestada em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus,
e a cidade então recebe o fulgor da glória do Senhor. Cristo é a glória manifestada de Deus Pai, como diz João no Evangelho, no capítulo 1, verso 14, que citamos ainda há pouco. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Neste mundo, meus amados, nós temos necessidade da iluminação. E é interessante que ele vai dizer o sol e a lua, e nós sabemos pela ciência da importância desses astros. O sol com a luz, transmite e faz processos na vida que necessitamos para nos manter vivos. Inclusive, na realidade que nós estamos vivendo hoje, com a questão da pandemia, uma das coisas que temos que fazer diariamente é pegar sol, para produzir vitamina D. Mas, para além disso, a fotossíntese e outros processos tão maravilhosos que a natureza experimenta e produz mediante a iluminação, o reflexo da luz solar. E a lua também, com as marés, as altas, as subidas das águas e as vazantes, e outras realidades que nós temos, coisas tão maravilhosas que são essenciais para a vida. Quando olhamos para a eternidade, a nossa vida está no Senhor e somos sustentados pela sua glória. A fonte de vida, Deus irradia-nos com a sua glória e nos mantém mediante a sua presença, viva e santa. E ao conceder a sua glória, permitir que nós desfrutemos da sua glória, nós também podemos entender que esta cidade, a cidade santa, é um lugar de comunhão plena com o Senhor. O verso 22 vai dizer assim: nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A presença do templo em Jerusalém tinha esse objetivo e fazia então menção da presença gloriosa de Deus com o seu povo. Ele representava isto, a presença, a glória de Deus ali. E quando o povo então buscava Deus, a glória de Deus se manifestava. E vemos isto, por exemplo, quando Salomão consagra o templo, a glória de Deus se manifesta. Ainda com Moisés na tenda, a glória de Deus se manifesta. E ele não pode permanecer ali, as pessoas não podem permanecer. Mas, meus amados, é interessante nós também podermos entender que esta glória faz com que nós venhamos a compreender e trazer à mente, ter em mente, que como pecadores não temos condição de nos apresentar diante de Deus, mas o Deus que nos perdoa, nos restaura e santifica, derrama da sua glória sobre nós. E em nós faz habitação pelo seu Santo Espírito. E nos santifica, por isso podemos apresentar as nossas vidas a Ele. Por isso podemos entrar no Santo dos Santos, não como pecadores, porque todos o somos, como diz Romanos 3, 23. Mas santificados pelo Senhor, mediante o lavar do sangue do Cordeiro,
podemos chegar diante dele. É interessante quando nós pensamos nessa realidade da presença e do santuário no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento, enquanto Jesus não havia realizado o sacrifício perfeito como Cordeiro Santo de Deus. Entrar no Santo dos Santos era morrer. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia estar ali. Tinha autorização do próprio Deus para estar diante de Deus, uma vez por ano, para fazer o sacrifício, a oferta pelo pecado. E ainda assim entrava com uma corda amarrada do seu corpo. Porque se ele entrasse indignamente na presença de Deus e morresse, os que estavam ali do lado de fora puxavam aquele sacerdote para fora. Mas hoje, aqueles que receberam o perdão de Cristo Jesus, que foram lavados pelo seu sangue, aqueles que reconheceram que são pecadores e confessaram a Jesus Cristo, entregaram suas vidas a Ele, recebendo-o como único, suficiente Senhor e Salvador, podem entrar com as suas ofertas no Santo dos Santos para adorar. Como sacerdotes, o Senhor nosso Deus hoje nos permite assim fazê-lo. Mas na cidade celestial, meus amados, nós teremos esta comunhão plena com o Senhor. Já sem as mazelas do pecado, sem quaisquer outros impedimentos, teremos a plena comunhão, poderemos estar desfrutando da glória do Cordeiro, a sua santidade, sem sermos fulminados pelo pecado, por conta da realidade do pecado. Porque sem o perdão, a santidade de Deus nos aniquila. Quando nós entendemos e vemos a glória de Deus manifestada, meus amados, em todas as circunstâncias na palavra de Deus, aqueles que estão mediante esta glória, rendem-se diante do Senhor, caem diante do Senhor prostrados, reconhecendo a sua condição de pecador. Moisés, na sarça ardente, quando Moisés chama o povo, mandado por Deus para adorar ali no monte, e Deus começa a se manifestar com voz de trovão, o povo diz: Moisés, vai você, nós não vamos, porque seremos consumidos, seremos mortos diante de Deus. Quando nós olhamos o profeta Isaías, mediante aquela visão dada pelo Senhor, prostra-se diante de Deus e declara: ai de mim, que sou pecador. Tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Aquele processo é maravilhoso. Deus manda um ser celeste tocar nos seus lábios com a brasa viva do altar. E ele é purificado. Por isso pode permanecer na presença de Deus. Quando olhamos João, vendo Jesus glorificado, manifestando-se a ele para revelar o conteúdo deste livro, a qual estamos meditar neste momento, ele cai prostrado diante do Senhor. Quando nós compreendemos a glória de Deus, a majestade da glória de Deus, o nosso ser, a realidade do nosso pecado nos faz cair diante do Senhor humilhados, reconhecendo que nós não temos
qualquer condição de estar na presença de Deus, mas pelo lavar dos nossos pecados, nós temos comunhão plena com o Senhor. E claro, esta comunhão será plena quando estivermos na presença do nosso Deus, porque lá não haverá mais a presença do pecado, lá não haverá mais quebras no nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, nesta vida, nós estamos caminhando com Cristo e de repente pecamos agindo mal com alguém, pecamos destratando pessoas, pecamos desobedecendo a Deus, pecamos por não observar a palavra do Senhor, pecamos por cobiça, por mentira, por iras, por falta de perdão, por sermos indiferentes, não praticarmos o amor de Cristo. Ainda lutamos contra o pecado nesta matéria, nesta natureza carnal, que será vencida e já um dia, melhor dizendo, que não entrará na glória, mas será transformada, porque todos que estiverem na cidade santa terão recebido um corpo celestial. E então, estaremos e estarão todos aqueles que receberem Jesus como Senhor e Salvador diante do nosso Salvador, o Cordeiro Santo. Diante da sua glória, do fulgor da sua glória, desfrutando da sua santidade e majestade. Também, meus amados, este é um lugar de abundância da graça de Deus. O primeiro verso aqui do capítulo 22 vai dizer que então me mostrou um rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono do Cordeiro. Simboliza esta graça abundante sendo derramada. E o verso 2 vai dizer: no meio da praça, de uma das margens do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhagens da árvore são para a cura dos povos. Uma alusão também à salvação. É interessante quando nós lemos a respeito das 12 portas, como diz a palavra de Deus aqui, citando os 12 discípulos, Jesus ali, os 12 discípulos, está falando sobre esta comunhão plena dos santos, dos cristãos, fazendo alusão a esta realidade. Mediante tanta glória, mediante tanta beleza, mediante tantas garantias e bênçãos, não há como nós não almejarmos estar nessa cidade. Mas deixe-me dizer uma coisa a você. Para estar nessa cidade, nós vamos precisar de acesso. E este acesso é concedido a um determinado grupo de pessoas, de vidas. E não é um grupo pequeno, deixe-me frisar isto. A Bíblia fala de milhares que estarão diante do Cordeiro. Não dá um número exato, diz que são multidões de todos os povos, raças, línguas e nações. Mas veja bem o verso 27 do capítulo 21, vai dizer assim: nela nunca, jamais, coisa alguma contaminada, penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. O acesso à cidade santa é para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do
Cordeiro, aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, que foram remidos e lavados, aqueles que se humilharam reconhecendo que são pecadores. Lá não entrará abominação, nem mentira, coisa alguma contaminada. E quando nós falamos a respeito disto, precisamos voltar um pouco aqui nos versos, no capítulo 21 mesmo, quando vai dizer assim, no verso 8: quanto, porém, aos covardes, aqueles que ouviram a mensagem, aqueles que ouviram o evangelho, mas decidiram permanecer com o mundo, com as coisas do mundo, as paixões deste mundo, as amizades, e não tiveram coragem de caminhar com Cristo Jesus, que negaram a fé. Aos incrédulos, sim, aqueles que não creem. E deixe-me dizer uma coisa a você: incrédulos também existem dentro das igrejas. Pessoas que não creem no poder de Deus, e hoje o movimento da chamada teologia liberal, uma corrente terrível, tem destituído a majestade, a divindade de Jesus Cristo. Se você não crê que Jesus é Deus, você estará condenado ao fogo eterno. Aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos. Cuidado, porque a Bíblia diz que a avareza é pecado. Se você é uma pessoa materialista, que tem os seus bens em primeiro lugar, que é infiel ao Senhor, inclusive nos seus dízimos e ofertas, que faz dos seus bens o seu Deus, cuidado. Aos mentirosos, tem muitos hipócritas dentro de igrejas vivendo vidas mentirosas. Por isso Jesus vai dizer: nem todo aquele que chama, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Naquele dia, muitos chegarão e dirão: eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Há quantos estão vivendo o engano e enganados, enganando-se e enganando aos outros, achando que estão vivendo uma vida verdadeira com o Senhor. Cuidado, porque o justo juiz não pode ser enganado, não pode ser corrompido, não pode ser ludibriado como se faz nessa terra. Não pode ser induzido por brechas na lei. Ele é santo, justo, e tem diante dele toda a nossa vida. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Neste lago que arde com fogo e enxofre, serão lançados Satanás, o falso profeta, e os seus anjos caídos, os demônios. O Senhor Jesus Cristo foi preparar lugar para que aqueles que creem nele vivam com ele eternamente. O lugar de perdição é para aqueles que rejeitam o amor de Cristo Jesus. Portanto, o acesso negado é para o pecador, para o abominável, para aquele que rejeita o amor de Cristo, para aquele que diz não ao projeto redentor do Senhor nosso Deus, diz não a Jesus Cristo, diz não ao seu perdão, diz não à salvação que Ele tem a oferecer.
o lago que arde com fogo e enxofre receberá estes, e sofrerão tormenta eterna, o juízo eterno, um fogo que não se apaga. E eu quero que você pense nisto. O Senhor Jesus Cristo tem para você uma eternidade gloriosa, majestosa, de comunhão, de glória, que há de ser desfrutada pela eternidade. E Ele oferta ao mais vil pecador: todo aquele que nele crê será salvo, diz a palavra de Deus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, tempo presente, não entrará em condenação futuro, mas passou da morte para a vida. Pretérito, porque no momento que se crê no sacrifício de Cristo, somos lavados e remidos pelo seu sangue. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nosso coração e já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, como diz Romanos 8. Portanto, como diz o Senhor nosso Deus em Deuteronômio, coloco diante de ti, coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Digo a você, escolha viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo, e não no sofrimento eterno. Ele é real. Digo a você, se ainda não foi, seja restaurado pela graça de Cristo Jesus. Porque somente pelo perdão de Cristo Jesus há salvação. E digo à amada igreja de Cristo Jesus, sigamos em frente com a perseverança, como nos diz também o verso 7 do capítulo 21, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Ao vencedor, aos que perseverarem até o fim, aos fiéis, a bênção, o galardão, a vitória está garantida. E assim, meus amados, nós devemos atentar para essa realidade e tomar cuidado nas nossas vidas, porque tudo se cumprirá. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E eu quero concluir fazendo a leitura do capítulo 22, que diz assim: disse-me ainda, não celes as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora estão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. E o Senhor nosso Deus nos abençoe. Que caminhemos a nossa peregrinação da fé com fidelidade, amor e perseverança realmente. Com diligência, servindo a Deus de todo o nosso coração.
toda a nossa alma e todo o entendimento. E prestando atenção no que a palavra do Senhor nosso Deus diz, eis que venho sem demora, mas também diz que continue impuro na prática da impureza, o impuro continue nessa prática, o justo continue na prática da justiça. Isto quer dizer que a vida continua e o seu ciclo continua, e cada um vai dar conta da sua vida diante do Senhor. Cada um deve cuidar da sua vida diante de Deus. Vamos orar, vamos dar graças ao nosso Deus, e peço a você que esteja orando com sinceridade de coração, entendendo que o que nós acabamos de ver é verdadeiro, e que nós não sabemos quando Cristo virá. Ele pode vir a qualquer momento, e você precisa estar preparado, eu preciso estar preparado. Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, se ainda não tem certeza da salvação, coloque sua vida diante dele, seja transformado pela graça de Deus, tenha o seu nome escrito no livro da vida e viva desde agora a glória de Deus, que se manifesta neste momento de uma maneira ainda muito pequena, mas que nós teremos e veremos e desfrutaremos na eternidade de toda esta glória. Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos ao Teu nome, glorificamos a Ti. Louvamos porque o Senhor, com tão grande amor, nos alcançou, nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, quando revelou-se a nós e quando nos tocou com o Teu Santo Espírito, e naquele momento que nos rendemos a Ti, o Senhor nos perdoou, nos fez filhos. E o Senhor continua a salvar e quer salvar. E todos aqueles que ouviram esta mensagem, Senhor Deus, sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, aqueles que ainda não receberam a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas. Que também venham a ter o perdão, salvação, vida eterna. Pai Celestial, fortalece-nos, guarda-nos, livra-nos de todo o mal e dá-nos graça e força para concluirmos a nossa carreira, a carreira que o Senhor nos confiou, a carreira da fé. Nós queremos naquele dia ser recebidos por Ti, com aquela palavra maravilhosa: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e agora sobre o muito te colocarei. Entra no gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado seja o Teu nome. Oramos agora, gratos, e clamamos, Senhor Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com esta amada igreja, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida. Siga firmemente com o Senhor, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. O galardão está nas mãos dele. Ele espera o dia. Na verdade, nós almejamos o dia de esperar. O dia está determinado. Ele entregará a todos aqueles que vencerem. Deus abençoe a amada igreja. Tenham todos uma ótima semana na graça do nosso Deus. Vivam a expectativa da vida eterna. Amém. Deus abençoe a todos.